O Flamengo negocia a contratação do volante Jorginho, que atualmente está no Arsenal da Inglaterra. A nova diretoria quer fazer caixa com venda de jogadores e o jovem Everton Araújo pode ser a solução. Lohan recebe proposta indecente do CSKA da Rússia. Já chega amassando o dedo no like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Link na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais. E depois da vinheta vamos atualizar todas essas informações. Olha só, Vene, tem um nomezinho ali do jogador, mas vou deixar você falar quem pode pintar aí no Flamengo, um cara famoso, conhecido, contratação de impacto. Quem é? Seria de impacto, dando os créditos, os amigos do GE.com noticiaram ontem o interesse do Flamengo na contratação do Jorginho, atualmente no Arsenal. Joga a Premier League, tá lá desde 2022, se eu não me engano. Joga muito de bom terno, jogador, para mim chegaria para ser titular absoluto. Seleção ao time italiana. do Flamengo, É aquele seleção típico italiana, jogador enfim, elegante. chegaria para jogar muita bola no futebol brasileiro, embora tenha uma idade considerada avançada, 33 anos, mas assim, pro futebol brasileiro é top 1, é nível absurdo, chegaria para escolher camisa no Flamengo. E aí eu fui procurar saber no lado do Flamengo. De fato, teve a conversa com o próprio jogador, não foi nem com o empresário, do José Butto, ligando diretamente para o jogador, para sondar a situação, para entender se ele tem de fato interesse em jogar no futebol brasileiro, porque o nome dele foi veiculado ao Palmeiras, como se o Palmeiras tivesse interesse também, ou tivesse sido oferecido ao Palmeiras. E aí o Flamengo não gostou nem um pouco pelo fato dessa notícia ter vazado, porque fica parecendo que os empresários jogada de empresário, querem, né? entre Como aspas, sempre, fazer um leilão com o jogador aqui no futebol brasileiro. E o Flamengo não vai entrar em leilão, porque não é segredo para ninguém que não tem dinheiro suficiente para fazer um alto investimento. O próprio José Butto falou isso lá nos Estados Unidos. Parece que Flamengo... hoje acho que o Palmeiras daria mais isso. grana, né? E outra, o Flamengo não quer esperar até o meio do ano, que é quando ele fica livre no mercado. O Flamengo gostaria para agora. E aí teria que o Arsenal liberar, o Jorginho pedir liberação junto dá pra ao esperar, Arsenal. né? Então não é uma negociação fácil, mas para te responder Jorginho, de maneira um baita sucinta, de um sim, jogador. o Flamengo tem interesse, eu acredito que todos os times do futebol brasileiro têm interesse. Se vai conseguir ou não a contratação, aí só o tempo dirá. Eu acho difícil nesse momento. Eu assisti ao jogo do Arsenal na semana passada, 2 semanas, eu gostei muito do Jorginho. Ele deve ter, imagino, mercado na Europa ainda. Pedrosa, seria uma boa investimento, a gente não sabe a grana, né? Mas um cara de 33 anos, de repente um alto valor, pode ter que competir com o mercado europeu. O que você acha aí para o Flamengo? Depende do valor, esse cara aí vale um alto investimento? Vale um alto investimento. O Jorginho é um jogador top, um volante top, campeão da Eurocopa pela Itália, campeão da Champions League pelo Chelsea, antes do Arsenal ele jogava no Chelsea, e hoje ele é um cara extremamente utilizado pelo Arsenal. Tem pouco tempo, 3 dias, 4 dias que ele jogou contra o Manchester United, 115 minutos pelo Arsenal. Então é um jogador que não é titular absoluto do Arsenal, mas é sempre utilizado pelo Arteta, que é o técnico desse time londrino. Então, assim, para jogar no Flamengo ou para jogar em qualquer clube do futebol brasileiro, ele estaria na primeira prateleira dos volantes aí do nosso futebol. Mas eu acho muito difícil justamente por ele ser essa peça muito utilizada lá no Arsenal. Seria muito mais fácil uma negociação quando acabar a temporada europeia no meio do ano. Eu acho que para esse momento o Flamengo vai ter muita dificuldade, a não ser que ele force muito, e eu duvido muito que o Jorginho, que é um jogador que já está na Europa há muito tempo, para quem não sabe, ele joga na seleção italiana, mas ele é brasileiro, ele é naturalizado italiano, e é um cara que jogou no Napoli, jogou muito, jogou no Chelsea, jogou muito, jogou no Arsenal, jogou muito, e sempre teve essas posturas também muito louváveis. Então eu acho que ele não vai ser aquele cara que vai forçar a saída do Arsenal para poder vir jogar no Flamengo já agora. Eu entendo que essa negociação seria muito mais facilitada no meio da temporada. O Everton Araújo, para mim, é um jogador de muito potencial, tá? Jogador que consegue pisar na bola toda vez que consegue dominar. É um cara que tem a saída de bola muito boa, dá passes verticais, é habilidoso em até um certo momento para um volante. Então acho que é um jogador que tem muito potencial, mas não para ter a certeza de que ele vai ser o titular do Flamengo. Acho que o Flamengo precisaria contratar ou um zagueiro e pensar no Léo Ortiz como volante, ou um volante para jogar na vaga do Pulgar, caso ele saia. E tem um ponto também em relação ao Everton Araújo. O Flamengo, isso não é segredo para ninguém, que o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogadores. O Everton Araújo é um jogador extremamente valorizado. Várias vezes, várias sondagens ele já recebeu aí em determinado momento de clubes europeus. Arrisco a dizer que o Everton Araújo pode ser sim um jogador negociado na próxima janela de transferência. Se vier uma boa proposta,
acho difícil o Flamengo segurar, porque o Flamengo precisa fazer receita com venda de atletas. Então não seria nenhum absurdo o Everton Araújo ser negociado e talvez isso explique, por exemplo, a busca do Flamengo por um volante já para esse momento e não esperar o Jorginho até o meio do ano. E outra coisa aqui, a proposta pelo Lohan, teve isso também. Você estava falando do Everton Araújo, e o Lohan é outro cara que pode sair, o Flamengo recusa a proposta. Também é visto lógico como que tem que recusar, uma grana para entrar aí para o Flamengo. O Lohan já proposta indecente. Boa pergunta sua, Flavinho. Pois Falta é, o de Flamengo respeito. recusou uma proposta do CSKA da Rússia pelo Lohan de 4 milhões de euros. Isso dá em torno de 25 milhões de reais. Além do valor ser baixo na visão da diretoria do Flamengo, ainda tem um outro agravante para o Flamengo recusar. O Flamengo não é dono de 100% de Lohan. O Flamengo é dono de 70%, né? e 30% pertence ao Madureira. Óbvio que se o Flamengo aceitasse essa proposta, o Flamengo ia negociar com o Madureira para pegar um percentual maior, porque o Flamengo sempre faz isso e vários outros clubes fazem isso, não é segredo para ninguém e não é nenhum absurdo. Mas a proposta de fato foi muito baixa. E muita gente fala assim, nossa, o CSKA oferecendo isso, tá duro, dorme, muita gente brincando. Mas isso explica a visão do mercado em relação ao Lohan. Um jogador que chegou com aquele status de joia, Uma grande promessa, né? a próxima venda milionária, mas não vem performando. E se o CSKA ofereceu isso, é porque o mercado já enxerga que ele está valendo isso, ou pelo menos isso. Então o Lohan precisa abrir o olho, precisa performar, ele não vem atuando bem. Se ele não crescer de produção, isso que vai acontecer, não vai ser uma venda milionária. Eu acho que o CSKA vai aumentar a proposta, pelo menos foi o que eu vi tanto do Flamengo quanto dos empresários. Ah, vender quanto que o Flamengo quer? Não tem um valor precificado. O Lohan não está na vitrine, ó, é isso aqui. Óbvio que se chegar uma proposta boa financeiramente, no ponto de vista da diretoria, eles vão negociar. Porque o Lohan não faz parte daquele grupo de jogadores importantes que o José Boto disse. Pelo contrário, tanto é que está jogando no início do Campeonato Carioca. Tá aí, nação, deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Link na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. A contratação sem custos. As conversas estão em andamento. O Flamengo ouviu os números e agora analisa para fazer uma proposta.